Olá, eu sou Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação, e hoje eu tô com a Diane Cristina Rodrigues Melo, especialista em programas sociais do Itaú Social. Diane, bem-vinda. Beatriz, obrigada. Olá a todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, que é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do SEMPEC, e que a Olimpíada está com inscrições abertas. Começou agora, anteontem, Dia 20 de fevereiro. A Olimpíada é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas, mas também uma estratégia de incentivo ao trabalho de leitura e escrita nas escolas. Então, a gente vai destrinchar sobre esses dois assuntos aqui nesse vídeo. A Olimpíada e outras iniciativas de interesse das secretarias municipais de educação e que têm adesão gratuita estão disponíveis na área de programas e projetos da plataforma Conviva. Então, para acessar, por favor, coloque seus dados coloca o www.convivaeducacau.org.br, preenche seus dados de login e senha, e depois de entrar em ferramentas e programas e projetos. Lá vocês vão encontrar a Olimpíada e essas outras iniciativas. Bom, então vamos começar. Pessoal que está nos assistindo, por favor, não deixem de registrar aqui nos comentários de qual município vocês estão falando. E também, por favor, registrem suas dúvidas para que a gente possa tentar respondê-las aqui ao vivo ou, se não, por escrito, tá bom? Então, Diane, como a gente disse, dia 20 de fevereiro foram abertas as inscrições para a Olimpíada. Conta um pouquinho pra gente o que é a Olimpíada e qual que é a novidade em relação às categorias. Vamos lá, novidades à vista, né, para a Olimpíada na 6ª edição. Vocês que nos acompanham há muito tempo, a gente tem aí uma participação muito grande dos municípios. Na última edição, em 2016, a gente teve cerca de 87% dos municípios participando conosco. Então, tem algumas novidades. Como vocês sabem, a Olimpíada ela é uma iniciativa do Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação desde 2008. Né? Então, ao longo desse processo, a gente percebeu que algumas mudanças no decorrer da Olimpíada, em todos os processos, deveriam ser feitas. Né? Então, em 2017, foi 2016 a última edição, 2017 é o ano que a gente se concentra mais nas formações dos professores, né? E 2018 a gente não teve o concurso, então foi uma parada que a gente diz internamente, foi uma parada estratégica, uma parada importante para que a gente pudesse revisitar os processos, revisitar conteúdos, e foi um processo muito interessante porque a gente percorreu as 5 regiões do país, ouvindo diretores, técnicos de secretaria, professores, alunos, sobre a Olimpíada, o que eles achavam da Olimpíada, por que a Olimpíada era importante, o que a gente deveria continuar, o que a gente deveria mudar, né? Então foi um ano interessante, onde houve essa escuta, um processo participativo, e agora com muita alegria a gente lança aí a 6ª edição da Olimpíada, já temos muitas inscrições, muitos municípios aderindo. Então, contar rapidamente as novidades. Basicamente a gente tem os mesmos gêneros, né? Então, poema vai ficar esse ano apenas para o 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias para 6º e 7º ano, o gênero documentário. E 3º ano do ensino médio permanece com artigo de opinião. Né? O tema, o lugar onde vivo, ele é o mesmo desde a 1ª edição, né? Porque a gente acha que é importante retratar a escrita, olhando e permitindo essa reflexão para o lugar de cada um, né? Como é que a gente olha para o nosso lugar onde a gente vive, como é que a escrita ela pode ser aí um elo que une a todos nós brasileiros e brasileiras, né? Então o tema permanece o mesmo. A novidade também muito importante, que a gente está muito feliz, é que a edição ela conta agora com uma autora homenageada, que é a grande escritora mineira Conceição Evaristo, que para nós está sendo um grande presente, né? Ela tem escrito muitos livros, né? Já teve 7 publicações aí,
Uma delas foi a premiada pelo Jabuti. E a gente olha para a Conceição porque ela tem uma metodologia que ela diz que é da escrevivência, né? Que é esse dizer, essa escrita, que ela traz muito a referência de quem é cada um de nós, né? De onde a gente veio, qual é a nossa autoria para essa escrita. Então, acho que vai ser um ano muito importante para todos nós. Bacana. E as inscrições vão até quando? Até o dia 30 de abril, né? E aí, explicando rapidamente esse processo de inscrições que vocês já conhecem, mas o secretário precisa aderir, então o secretário estadual de educação, o secretário municipal de educação precisa aderir para que o professor consiga ter a inscrição dele efetivada, né? E após esse período, o professor ele inicia uma série de trabalhos, de oficinas com os seus alunos em sala de aula. Aqui é um ponto importante, Beatriz, para a gente destacar, porque apesar da Olimpíada ser um concurso de textos, é muito interessante que os secretários, os técnicos conversem com as suas redes, dizendo que é uma grande oportunidade para que o professor possa trabalhar com todos os alunos da sala, né? Não vale achar aquele aluno que é o destaque, que escreve bem, então eu vou pegar aquele aluno e vou investir nele para ele mandar o texto, porque a competição ela é uma estratégia para essa mobilização do professor, para ele olhar a metodologia da Olimpíada, né? Usar os gêneros, a sequência didática para a escrita desses textos, olhando muito na capacidade que todos os alunos têm de escrever, né? Então, é claro que vão ter textos melhores, outros nem tanto, mas é importante que todos participem, né? Então, o professor ele tem aí até o dia 30 de abril para realizar essas oficinas na sala de aula. No site do Escrevendo Futuro, www.escrevendofuturo.org.br, os professores têm disponíveis todos os cadernos virtuais dos gêneros. Então, se o professor se inscreveu em poema, ele vai ter lá um caderno de poema que vai orientar o trabalho em sala de aula, a oficina. Já tem o novo gênero do documentário, então todo mundo tem acesso a esse material. Então, o professor, né? Então, depois da Secretaria Municipal Estadual de Educação fazer adesão, o professor pode participar e daí ele acessa, ele se inscreve pelo portal escrevendofuturo.org.br, daí ele acessa os cadernos correspondentes à categoria que ele elegeu, ao gênero escolhido, e daí faz as oficinas com os alunos. Isso. E depois? Aí tem uma etapa escolar, que nessa etapa escolar é onde a comunidade escolar, isso tudo, gente, está descrito no regulamento da Olimpíada, que está lá no site, de forma bastante detalhada. Mas a comunidade escolar, ela vai escolher aquele texto que vai seguir para as próximas etapas. Então, o envio do texto, ele pode acontecer até o dia 19 de agosto. E aqui, gente, temos uma questão importante também. Na última edição, vou trazer alguns números para vocês. A gente teve a participação de cerca de 81 mil professores. Então, quando eu falo professores, são CPFs. Certo. Mas a gente teve 170 mil inscrições nos diferentes gêneros. Isso quer dizer que um professor ele se inscreve em mais de uma categoria, em mais de um gênero, né? Só que quando tem o envio de texto, que para nós é o momento, né, que chegam os textos que a gente vai avaliar e que vão seguir nas próximas etapas, esse número cai drasticamente. Ele cai para cerca de 51 mil textos enviados, né? Então, a gente tem uma meta para esse ano, para essa edição, de aumentar em cerca de 25% por município, né, e aí por polo também, o envio de textos. Então, incentivem os professores a não só se inscrever, mas, de fato, a realizar a oficina e a produzir os textos com os alunos, né? Não tem problema se, não teve nenhum texto que ficou bom. Não, né? Vamos enviar, vamos participar, porque é isso que é importante. Legal. Então, é uma mobilização que não acontece só no momento da inscrição, mas durante todo o processo, né? Durante todo o E isso processo. que é o bacana, porque é o formativo, é onde o aluno aprende, é onde a escola toda está mobilizada, né? E é interessante porque a metodologia da Olimpíada, ela não é uma metodologia que está isolada, né? Vamos dizer assim. Ela está em sinergia com a base nacional, ela está em sinergia com o que tem de mais, né? Todos os estudos internacionais que dizem dessa concepção que é enunciativa discursiva da linguagem, né? O que é isso? Nossa língua é viva.
né? O aluno que escreve, ele escreve para que ele tenha um interlocutor, para que alguém possa ler o texto dele, para que aquele texto possa circular na comunidade, na escola. Eu não escrevo para ficar no caderno, né? A gente não escreve. A gente, quando é adulto e precisa escrever, a gente escreve com uma função, né? Então, assim que a gente precisa ensinar as crianças, né, os nossos alunos jovens, a encontrar sentido nessa escrita, né? Essa escrita, ela serve para quê? Então, a gente convoca a todos essa reflexão. Bacana. Então, você falou um pouquinho, né, dessa relação com a base. O que mais que a gente poderia indicar, Diane, que seja então relacionado, né, o que a Olimpíada e a Base Nacional como curricular tem a ver? Então, a Olimpíada, ela sempre esteve, né, os conteúdos do Escrevendo Futuro do portal, tanto dos cursos como dos materiais, sempre uma relação muito intrínseca com as leis, com essas diretrizes curriculares nacionais, né? Com a vinda da base, esse desafio que os municípios têm hoje de implementar, a Olimpíada e os conteúdos do Escrevendo Futuro, eles são um grande aliado nesse processo, né? Uma, como eu já disse, porque a gente tem uma aproximação teórico-metodológica importante, teórica, que é de uma concepção de linguagem, né? Que linguagem é essa que eu estou falando? Então, é uma linguagem socio-interacionista, né, que eu olho nessa função social da língua, né? Quando a gente olha os dados que a gente tem hoje no Brasil, né, 30%, segundo o INAF, dos brasileiros que concluem o ensino fundamental são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem usar a leitura e a escrita em suas práticas cotidianas, né? Então, a base, ela também vem trazendo um pouco de luz para isso, né, dessa função da escrita. Então, os conteúdos todos estão alinhados. Um outro ponto que é um desafio para todos nós, né, com a entrada dessas novas tecnologias e tudo mais, são os gêneros multimodais que a gente chama, né? Que, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, né? Uma live, uma websérie, eu estou aqui, um post, os tweets, são todos novos gêneros que a gente vai adquirindo, né? E como é que a gente capacita esse estudante para ser um usuário competente dessa língua em todos esses gêneros, né? Então, a base, ela dá muita luz para isso. A gente entra na Olimpíada com o novo gênero documentário, que tem toda uma estrutura de sinopse, desenvolvimento, né, roteiro. Depois tem a gravação, que é o vídeo propriamente dito do documentário, mas tem um passo a passo que é muito interessante de observar, né, de como que a gente, enquanto professor de língua portuguesa, pode capacitar o aluno também a usufruir e a ser um usuário competente em todos esses espaços, né? Então, eu acho que esse seria um ponto que eu chamaria atenção. Mas a gente tem um texto que eu já vi que está colocado aí, do Escrevendo Futuro, onde a gente destaca todos os materiais presentes no portal e que estão também na base, nas diretrizes da Base Nacional Curricular Comum, e que o professor pode fazer uso. Bacana. A ideia é que a Olimpíada não seja algo a mais, né? Algo que o professor tem que parar o planejamento dele para fazer as oficinas da Olimpíada. A ideia é que ele possa integrar isso ao seu planejamento e potencializar essa aprendizagem dos alunos. Joia. E então, a Secretaria de Educação tá envolvida nesse momento das inscrições e daí na mobilização ao longo do tempo. E o professor que pode se inscrever é o professor que leciona para todos os anos? De 5º ano ao 3º ano do ensino médio. Certo. E o mesmo professor, ele pode se inscrever em mais de uma categoria. Joia. Bom, e a Olimpíada é uma das estratégias, né, do programa Escrevendo Futuro, como você falou, que inclui a formação dos professores. Sem dúvida. O que é essa... Conta um pouco como isso acontece. O programa Escrevendo Futuro, ele acontece desde 2002, né? Então, a gente já tem um legado aí de quase 17 anos, observando a formação dos professores em língua portuguesa, identificando as principais demandas, construindo coletivamente, né, esse processo. A gente percebe, né, inclusive na última pesquisa que nós fizemos, Itaú Social, junto com Todos pela Educação, pesquisa profissão docente, para 69% dos professores, a educação continuada, ela é um dos principais ativos para a valorização da carreira docente, né? Então, a gente olha o conteúdo do Escrevendo Futuro como um grande arsenal de materiais para que o professor possa se formar
ao longo do tempo. Então, assim, a gente diz que é uma formação em serviço porque ela considera as características desse professor de língua portuguesa, os principais desafios que ele tem, como é a sala de aula. A gente tem sessões no portal que são interativas, então o professor ele coloca lá qualquer dúvida dele, como que ele pode enfrentar tal desafio, e a gente tem a nossa professora Olímpia, que é muito conhecida de todos vocês, que responde a essas dúvidas principais. Então o programa Escrevendo Futuro ele é um programa de formação de professor, para que apoie no ensino e aprendizagem, processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em sala de aula. A Olimpíada, ela acaba sendo um braço de mobilização para esta formação, né? Então, uma novidade que eu não contei, mas que vale a pena dizer aqui, a gente tem um curso que é de avaliação textual, e todos os professores que se inscreverem na Olimpíada, eles poderão acessar esse curso. Ah, que legal. Não é condição para que ele participe, mas a gente, né, incentiva e orienta para que ele possa realizar esse curso já, né? E todos os outros. É um curso à distância? É um curso gratuito, online, autoinstrucional, gratuito, são várias turmas ao longo do ano. Então fiquem atentos ao Escrevendo Futuro, divulguem essa iniciativa, porque de fato o que a gente percebe é que nem todo professor que se inscreve na Olimpíada faz os cursos, né? Então a gente também tem esse desafio de divulgar cada vez mais. As parcerias com as secretarias de educação, elas acontecem, a gente tem a possibilidade de fazer cursos específicos, aliás, turmas específicas, né? O mesmo curso para turmas específicas das secretarias. Então entre em contato conosco para que a gente tenha cada vez mais professores envolvidos aí nessa formação. Legal. E qual que é a premiação que é dada aos vencedores da Olimpíada? Vamos lá. Esse ano, a gente, como todo ano, né, a gente faz o período de avaliação escolar, a etapa escolar, comissão julgadora escolar, a comissão julgadora municipal e a comissão julgadora estadual. Nessa comissão julgadora estadual serão indicados já os semifinalistas, né? Então, como é que a gente faz? O professor e o aluno semifinalista, ele vai para uma viagem de 3 dias num estado brasileiro, numa capital, e ele fica esses 3 dias fazendo oficinas, podendo ter a possibilidade de reescrever o texto. Então, quem já participou sabe que é um processo muito rico, e eles vão se reunir com jovens e adolescentes de todo o país, né, nesse momento. E aí eles já recebem uma medalha, né? E eles recebem um voucher, tanto o professor como o aluno, para adquirir livros de literatura, né? Então essa é uma primeira premiação. A outra, que já são para os alunos finalistas, né? Eles vão receber também uma medalha e eles recebem um leitor de livros digital, né? Com uma assinatura digital. Isso é uma novidade da edição, é o primeiro ano que a gente vai fornecer esse tipo de prêmio, mas a gente acha que vai ser bem interessante, que os alunos e professores vão gostar bastante. E aí, para a etapa final, que são os grandes vencedores, e aí é a surpresa mais legal do concurso, é que os alunos ganharão uma viagem pedagógica no Brasil mesmo, né, acompanhados por monitoria, a ser realizada em 2020. E os 20 professores vencedores ganharão uma imersão pedagógica internacional. Então, tá super legal, isso vai ser bem interessante também. E eu não falei aqui que na semifinal, os professores, eles têm a possibilidade de encaminhar pra gente relatos de prática. Isso tudo tá no regulamento. E também existe uma comissão que vai avaliar os melhores relatos de prática. Então, também são 20 relatos de prática, os professores recebem um notebook. E para as escolas desses vencedores, as escolas recebem uma placa de homenagem e também um acervo para a biblioteca. Que bacana, Então, que legal. Um pacotinho completo. O que vocês notam que muda nas escolas que participam? Porque é um processo longo, né, que inclui várias etapas, várias pessoas. O que vocês já ouviram de relatos que falam desse impacto na escola? O impacto ele é muito positivo, né? E por isso que a gente destaca aqui o papel do diretor da escola, né?
muitas vezes nesse apoio ao professor, né, à escrita. A gente percebe que muitos professores se inscrevem sempre, então sempre são os mesmos professores que a gente encontra em diversas categorias. Tem professor que ganha em mais de uma categoria, que de fato é aquele professor engajado, né, que percebe ali sentido naquilo e que vai desenvolver um bom trabalho com seus alunos. O que a gente nota, Beatriz, e aí ouvindo diversas declarações, inclusive eu vou fazer um parênteses aqui, a gente lançou também no dia do lançamento a websérie com histórias de 6 personagens que já participaram da Olimpíada, isso no Brasil todo. Tem uma história de uma professora também. Vale a pena, gente, no portal, a gente está divulgando a websérie, esses episódios, de ouvir como os alunos, como é que a participação deles na Olimpíada mudou um pouco a perspectiva de vida, inclusive, né? Então a gente tem relatos, por exemplo, de uma aluna que tentou poema, tentou memória, tentou crônica e foi conseguindo um artigo de opinião. E aí a irmã dela também já tinha sido premiada. Aí a mãe, a partir desse processo, a mãe também começa a estudar, volta, presta vestibular. Quer dizer, começa a ver possibilidades, né? Ou de alunos também que viram que o seu colega, né, conseguiu e investiu. Então, poxa, a escrita é para mim também, porque a gente percebe que hoje, a Conceição Evaristo tem falado muito isso, a escrita, infelizmente, apesar dela ser um direito, ela não é para todos, né? A gente ainda fica numa configuração de que a escrita é difícil, de que precisa ter uma série de condições para se tornar um bom escritor. Claro que é verdade, né? A gente sabe da importância da leitura, a gente sabe da importância de habilidades que o sujeito precisa adquirir para ele poder escrever um bom texto, mas a questão da aquisição, da apropriação dessa língua, né, ela é um direito e a gente precisa garantir. Então, quando eu estou num determinado município distante e de repente tem uma outra professora que fala, os meus alunos falam assim, professora, o lugar onde vivo, o que a gente vai escrever sobre aqui? O que tem aqui de interessante? Né? E a professora não resgatar com esses alunos a importância desse local, a importância deles enquanto sujeitos de direito, que podem escrever sim sobre suas histórias. Então esse é um valor quase que sem medida, né? Então esses efeitos são muito interessantes. A gente tem aí histórias muito bacanas da Olimpíada. Que legal. Tem também um 0800 novo, né, Gianni? Tem. Para as pessoas tirarem dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é o 0800 771 9310. Tem uma equipe lá prontinha para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Legal. Vamos retomar só alguns detalhes de cronograma e etapas de... Vamos. Então vamos lá. Até o dia 30 de abril são as inscrições. Então divulguem para suas redes, para os seus professores, façam a adesão, né? Eu acho que a secretaria ela tem esse papel importante de fazer a adesão. Incentivem os professores a acessarem os materiais que estão disponíveis para realizarem as oficinas na sala de aula. Importante dizer que todas as escolas, as secretarias vão receber um kit da Olimpíada com um cronograma, né, com um mapa dizendo as principais etapas. Vão receber também um folder dizendo sobre a Olimpíada, sobre os materiais que vocês podem acessar. Então, todas as secretarias vão receber, mas todas essas informações estão no portal também. Então, quem quiser já acessar e se antecipar a isso, por favor, fiquem à vontade. E aí, até o dia 19 de agosto, envio de texto. Essas são as principais datas para agora. E depois, ao longo do ano, a gente tem todas as etapas de comissão municipal, comissão estadual, até chegar na comissão nacional, que vai aí eleger os 20 textos finalistas. Maravilha. Tá bom? Joia. Então a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa transmissão. Agradecemos a todos pela participação. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também na galeria da plataforma Conviva. Então, esperamos por vocês no www.convivaeducação.org.br. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.